Feche os seus olhos. Meu Deus, nós estamos na tua presença, porque o Senhor está aqui nesse lugar, meu Pai. E eu sei que essas pessoas que estão aqui, elas vieram te buscar, porque hoje não é dia de prosperidade, hoje não é dia de libertação. Nós não estamos aqui, meu Deus, para pedir a solução de um problema circunstancial, de um problema familiar. Embora o Senhor jamais vai permitir que essa pessoa que está aqui angustiada, oprimida ou sentindo alguma dor, ela saia daqui da mesma maneira que ela entrou. Mas o objetivo dessa reunião de hoje, meu Deus, é ouvir a tua palavra, ouvir os teus ensinamentos, meditar neles, aprender deles e obedecê-los, meu Pai, para que assim tenhamos vida eterna, tenhamos salvação. Então, Espírito de Deus, estende as tuas mãos para esse lugar. Eu sei que o diabo trabalha para impedir as pessoas de entender a tua palavra. Eu sei que tem pessoas aqui, meu Deus, que o coração dela está acelerado. Hoje foi um dia carregado para muitos. Teve briga em casa, teve briga no trabalho, teve briga no trânsito. Eu sei que tem gente aqui que está oprimido, cansado, sobrecarregado. Quem sabe até sentindo dores de cabeça, sentindo dores em alguma parte do seu corpo. Eu sei que tem gente aqui endemoniada, meu Deus. Tem gente aqui endemoniada. Que se esse mal, esse demônio não for arrancado da mente dessa pessoa, do corpo dela, da alma dela e da mente dela, ela não vai entender nada da tua palavra, meu Deus. Então eu te peço, consagra as mãos dessa pessoa agora. Levante aí as suas mãos aos céus. Oh, meu Deus, em o nome de Jesus, consagra essas mãos com o teu poder. E quando essa pessoa puser as mãos no alto da cabeça dela, ou no local dessa dor, aonde houver um espírito, aonde houver um demônio, aonde houver um demônio ouvindo agora a minha voz, eu te ordeno, Satanás, tu vai sair daí agora. Coloque as mãos na cabeça aí, e se você está a sentir dores, coloque as mãos aí no local da dor. Eu te ordeno, em o nome de Jesus, espírito do diabo, espírito do inferno, você que está oprimindo essa pessoa agora, você que está colocando essa opressão, essa angústia, essa tristeza, esse peso, você que está colocando essas dores, você espírito do diabo, que está aí para impedir essa pessoa de entender a palavra, de compreender. Em nome de Jesus, você que coloca o sono, o cansaço, a distração, a fadiga, seja acorrentado agora, seja repreendido agora, saia do nosso meio, saia do corpo dessa pessoa, saia da mente dessa pessoa, saia da vida desta pessoa, agora mesmo, em nome do Senhor Jesus, tira a mão e diga, saia todo o mal da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Seja livre, meu amigo e minha amiga, receba paz agora. Não importa o que aconteceu antes de você chegar aqui, não importa, não interessa. Não interessa os pensamentos que estavam passando aí na tua cabeça. Seja livre desses pensamentos agora, maus, perversos, dessa intenção ruim. Seja livre dessa angústia, desse peso, dessa amargura, desse desespero, dessa dor, dessa aflição, porque você está na presença de Deus agora. E aqui você tem paz. Seja livre agora. Receba paz aí agora. Pede para Deus falar contigo hoje. Pede para Ele te ajudar hoje. Diga para Ele que você está aqui
você está querendo ouvir a voz de Deus, você está querendo, fala para Ele, meu Deus, eu quero te agradar, eu quero te honrar, Senhor, me ensina a te agradar, me ensina a te honrar, meu Pai, eu quero ser o templo do Teu Espírito, eu não quero apenas vir ao templo, eu quero ser o templo, meu Pai, eu não quero apenas, meu Deus, a solução de alguns problemas circunstanciais, não. Eu não quero apenas melhorar a minha vida no que diz respeito ao aspecto físico, não. Eu quero a transformação, eu quero o extraordinário. Nós estamos buscando, meu Deus, o extraordinário. E eu pergunto, o que há de mais extraordinário do que o Teu Espírito dentro de nós? Existe algo, meu Deus, mais extraordinário do que a Tua presença dentro de nós. Então, meu Deus, nós queremos que essa noite seja extraordinária, queremos que a Tua palavra hoje fale conosco de forma extraordinária, queremos que a busca hoje seja extraordinária, que o Senhor venha de forma extraordinária hoje levantar o caído, fortalecer o fraco, animar o desanimado, derramar o Teu Espírito, Senhor, aqui neste lugar. E eu já te louvo, sim, nós já te louvamos, nós já te adoramos, nós, meu Senhor e meu Rei, na certeza que temos de que o Senhor está aqui e ouve a nossa oração, nós já te agradecemos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém, e graças a Deus, amém? Pode sentar-se. Hebreus, capítulo 12, do versículo 18 ao 29, o escritor dos Hebreus, ele faz um contraste entre o Monte Sinai e o Monte Sião. O que é um contraste? Ele coloca as duas coisas de frente de si e mostra e compara uma com a outra. Mostra a diferença de uma para a outra. Não é isso um contraste? O Monte Sinai representa o monte da ordenança. Ou seja, ou você faz ou você morre. Ou você anda assim, dessa maneira como eu estou a falar para você, ou você morre. Assim era o Monte Sinai, na época da lei do Monte Sinai. Então, se a pessoa pecasse, ela morria instantaneamente, ela era fulminada. O chão chegou a se abrir e tragou Coré, Datã e Abirão, porque se rebelaram contra Moisés. Quando Deus descia no Monte Sinai, o monte fumegava. E a Bíblia diz que se até um animal encostasse no monte, morria. Era a santidade de Deus que estava ali. Era a glória de Deus que estava ali. Havia um temor, e não apenas temor, havia tremor, havia medo. As pessoas tinham medo, porque se elas saíam da linha, elas morriam, elas ficavam leprosas, elas eram fulminadas, elas eram amaldiçoadas. Teve um cidadão que a arca da aliança estava passando num cortejo e a arca ia cair no chão, e ele foi segurar a arca, cheio de boas intenções, para não deixá-la cair. Ele morreu, porque tocou na arca. O sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele ia com uma corrente presa no calcanhar. E um sino, um chocalho preso na corrente. Porque se o chocalho parasse de tocar, é porque ele tinha morrido, ele estava em pecado e ele tinha morrido. Então puxavam a corrente. Era a santidade de Deus. Então, isso era o Monte Sinai. Era o monte da ordenança. Era o monte onde Deus dizia, ou você faz do meu jeito,
ou você não faz, ou você morre. Está compreendendo, senhor, não? E quando Deus falava, o povo, a terra tremia quando Deus falava com o povo. A voz era tão forte como de trovão, que a terra tremia, as pessoas não conseguiam, não suportavam de tão gloriosa, portentosa que era a voz de Deus. Elas não conseguiam, e elas disseram para Moisés: olha, Moisés, pede para Deus não falar conosco, não. Ele fala com você e você fala com a gente, porque nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Essa era a lei. Olho por olho, dente por dente. Ou você anda na linha ou você morre. O Monte Sião não é o monte da ordenança. É o monte de quê? Da bem-aventurança. Então, Jesus veio fazer o seguinte: Jesus veio trazer a nós o privilégio de servir a Deus. Jesus veio mostrar que agradar a Deus, servir a Deus, não é uma obrigação, não é uma imposição, não é uma ordenança, mas é um privilégio, é uma bem-aventurança, é algo glorioso. Está entendendo, sim ou não? Esse é o contraste do monte da ordenança para o monte da bem-aventurança. Então, Jesus não trouxe leis do tipo, ou você faz ou você morre. Ele disse: bem-aventurado o que fizer, feliz o que fizer. Então, o que isso fez? A graça, isso trouxe a graça. Então, a pessoa peca, mas não morre, não fica leprosa na hora, não cai um raio na cabeça dela. O chão não se abre para tragá-la. E o que isso, ao longo das eras, foi trazendo para a igreja? A falta de reverência, a falta de temor. Então, ele conclui esse raciocínio do Monte Sinai e o Monte Sião no versículo 28. Hebreus 12, 28, ele diz assim, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, retenhamos essa graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, agradável é a fé, servir a Deus de modo agradável. A Bíblia diz, um capítulo antes, aí em Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero falar agora, eu queria que você prestasse atenção a coisa que eu vou dizer para você agora. Eu vou falar algumas coisas aqui agora, e eu queria que você percebesse que a minha intenção não é lhe censurar. Quem sou eu para lhe censurar, para lhe julgar ou para lhe condenar em alguma coisa? Algumas coisas que eu vou falar, com certeza, de tudo que o Espírito Santo me inspirou para falar, muitas coisas vai falar com vocês. Muitos de vocês vão se sentir enquadrados dentro do que eu vou falar hoje a respeito de reverência. Mas a minha intenção não é lhe censurar, é lhe ajudar. E se você receber hoje essa palavra, com esse espírito de não, eu quero saber, pastor, o que eu tenho que fazer para agradar a Deus, porque eu quero agradá-lo. Aliás, eu tenho visto muitas pessoas que têm um determinado tempo na igreja, fazendo essa pergunta: por que eu não nasci de Deus ainda? Por que eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo? Por que ainda não houve na minha vida uma transformação? O que está a faltar? Então, hoje, Deus vai me usar para falar com você o que possa ser que esteja a faltar. Então, ele diz: sirvamos a Deus de modo agradável.
é a fé. E nesse quesito, eu garanto para você que nós, da Igreja Universal, estamos 1000 anos-luz na frente. Porque não existe no mundo um povo de fé como o povo da Igreja Universal do Reino de Deus. Não existe. No quesito fé, nós estamos na frente. Porque, meu caro, não existe uma igreja onde o povo seja dizimista fiel como o povo da Igreja Universal é. Que leva o dízimo a sério. Que deixa muitas vezes de comprar algo para si, mas não deixa de devolver a Deus o que é de Deus. No quesito fé, não há nenhum povo como o povo da Igreja Universal que é desprendido para ofertar, para sacrificar. A nossa fé, ela é tão forte que nós temos a disposição de pegar tudo que temos e colocar no altar. A nossa fé, no quesito fé, Deus tem se agradado de nós. E tem nos honrado. E tem nos abençoado. Tem feito por nós o que não faz por ninguém. No quesito fé, você tem visto Deus se manifestar na sua vida. Você tem conquistado, você foi curado, você foi liberto, você tem conquistado, está conquistando e vai conquistar ainda mais. Então, no quesito fé, nós temos agradado a Deus. E ninguém tem agradado como nós. Mas ele fala aqui de servir a Deus de modo agradável, que é através da fé, com reverência e santo temor. Então, de repente, o que está a faltar, não que não tenhamos, não que você não tenha, eu não estou a dizer que você não tem, mas aonde você pode melhorar é na reverência para com Deus, para com as coisas de Deus. E aí que eu quero entrar, que vai te ajudar. Você tem que ver, você quer ser o templo do Espírito Santo? Você quer ser cheia, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer, além de vir ao templo, ou de ir ao templo, você deseja ser o templo? Porque nós somos o templo vivo, nós somos as pedras vivas, o templo vivo. A Bíblia nos define como templos do Espírito Santo. Você quer ser o templo do Espírito Santo, você que ainda não é, e você que já o é, quer continuar sendo, então você tem que tratar o seu corpo como o templo do Espírito Santo. E quando você, por exemplo, perde a razão, por qualquer motivo que seja, você começa a chamar palavrão, você está vilipendiando o templo de Deus. Você está profanando o templo de Deus, que é o seu corpo. Quando a pessoa peca, quando a pessoa se prostitui, o apóstolo Paulo até falou isso, que sendo o nosso corpo o templo do Espírito Santo, eu não posso pegar o templo de Deus e torná-lo membro de uma meretriz. Então a questão do pecado reside aí. Quando a pessoa está na prática do pecado, ela está desonrando, ela está vilipendiando o templo de Deus. O templo de Deus. Quando adultera, está desonrando o templo de Deus. Quando vive na mentira, está desonrando o templo de Deus. Quando a pessoa pega o cigarro e bota na boca para fumar, ou a droga que for, está desonrando o templo de Deus. Você sabe que hoje, às vezes até dentro do bar é proibido fumar, meu Deus do céu. Hoje todos os recintos fechados tem uma plaquinha lá dizendo o quê? Que é proibido fumar ali dentro. Mas a pessoa está jogando o cigarro dentro da onde? Do templo de Deus. Profanando. Profanando o templo de Deus. Quando a pessoa se embriaga, ela está profanando o templo de quem? De Deus. Você tem que zelar pelo seu corpo não é seu.
O seu corpo não lhe pertence. O seu corpo, se de fato você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que tratar o seu corpo, até no aspecto de alimentação. Você tem que cuidar do seu corpo, no aspecto físico, como sendo a casa de Deus. Você tem que zelar pela casa de Deus. Até para mantê-lo saudável, você tem que ver a sua alimentação. É a casa de Deus que você está zelando. É o templo de Deus. Então, veja você, por exemplo, como que você se veste. Veja se é um vestuário adequado para o templo de Deus. Veja se é adequado você, moça, jovem senhora, sendo o templo de Deus, andar vestida de tal forma que quando você passa na rua, os homens ficam a babar, olhando para você. Por causa da maneira que se veste. Eu não estou lhe censurando. Você está compreendendo o que eu estou a falar? Eu estou lhe ensinando. Eu não estou dizendo que você tem que andar com uma saia no joelho, mas há uma maneira adequada de você vestir aquilo que pertence a você. Seu corpo lhe pertence? Pertence a quem? É o templo de Deus. Se você quer que ele seja, trate como sendo. Trate ele como sendo. Então olha como você veste o templo de Deus. Olha como você tem conduzido o templo de Deus. E isso se reflete na igreja. Se reflete aqui no templo. Porque nós somos o templo dentro do templo. E a igreja é a casa de Deus. Então, a falta de reverência que a pessoa tem para com a casa de Deus reflete a falta da espiritualidade da vida dela com Deus. Porque você vê as pessoas vêm à igreja e parece que está numa praça de alimentação. Antes do culto, você viu como é que é antes do culto começar? Parece uma feira. É um converseiro. Parece até que aqui é o lugar de botar a conversa em dia. E as pessoas ficam num converseiro, fofocando. E às vezes fazem fofoca um do outro. E conversando a respeito disso, a respeito de futebol, a respeito de novela, a respeito do que o outro fez, da que a outra fez, do que o outro... A falta de reverência para com a casa de quem? De Deus. Isso aqui é a casa de Deus. É para a pessoa chegar aqui, sentar-se em silêncio, com a Bíblia nas mãos de preferência, antes do culto, meditando, se preparando para o início da reunião, para ouvir a voz de Deus. Mas não, você vê que antes do culto começar, tem criança correndo no salão. Você tem que educar os seus filhos de maneira que eles tenham temor pela casa de Deus. Você tem que educar, você tem que falar para os seus filhos, olha filho, na igreja não pode correr, na igreja não pode gritar. A igreja, meu filho, minha filha, é a casa de Deus. Deus é santo, nós temos que ter reverência, nós temos que ter temor. Mas às vezes não, às vezes você vê o menino correndo dentro da igreja e a mãe rindo. Parece que a igreja é o playground. Eu já cansei de estar atendendo no altar e as crianças correndo, passando atrás de mim, pulando pelo altar, subindo. Falta de quê? De reverência. Falta de reverência. Você vê que as pessoas chegam atrasadas para a reunião. É Deus que tem que esperar por ela. Elas chegam atrasadas para o culto. O culto é um exemplo. O culto é 8 da noite. 8 da noite ela está saindo de casa. Podia ter saído de 7h30. Podia ter se programado para chegar na igreja 10 minutos antes. Mas virou cultura. Virou cultura. Eu não estou dizendo que não possa acontecer
uma vez ou outra, da pessoa se atrasar porque de um congestionamento no trânsito, porque ficou preso no trabalho e preferiu vir para a igreja do que ir direto para casa. Mas tem gente que já fez isso via de regra. É via de regra para ela chegar na igreja atrasada. E isso é falta de reverência. Falta de reverência para com Deus. Você está a compreender, sim ou não? Então você tem que se programar para vir para o culto. De preferência chegar 15 minutos, 10 minutos antes, ficar em espírito. Se alguém vem puxar conversa com você, bater papo com você, você diz, não, olha, por favor, depois do culto a gente lá fora conversa. Agora vamos se preparar para a reunião, vamos ficar em espírito. Então você procura chegar mais cedo, você se programa. Eu sei que não é fácil mudar uma cultura, mas nós temos que mudar para agradar a quem? Se você quer ser templo dele, se você quer servi-lo. Não é só com a fé, com reverência e temor. Repito, no quesito fé, nós estamos bem. Mas nós temos que nos aplicar mais na reverência e no temor. Você vê no culto o celular tocando. O celular toca na hora da pregação. Eu já vi casos na hora da busca do Espírito Santo. Já vi. Na hora da busca, buscando o Espírito Santo, a pessoa está ali falando com Deus. Falando com Deus, ó, o Espírito de Deus, eu estou aqui, eu te amo, eu preciso do Senhor, tenha misericórdia de mim. Aí o celular toca. Aí o que é que ela faz? O que é que ela faz? De forma abrupta, ela interrompe a busca. Pega o celular, saca o celular e sai. Vai para o banheiro, vai lá para fora da igreja, quando não fica aí no lugar mesmo, para atender a pessoa que ligou para ela. Quer dizer, o açougueiro que ligou para ela, que muitas vezes foi o pipoqueiro, o açougueiro, a dona Maria do leite, para perguntar para ela se que hora ela ia passar lá para pegar o leite. E ainda que fosse o presidente da República, ainda que fosse uma pessoa de que você tem suma estima por ela é mais importante do que o Espírito de Deus, ela é mais importante do que Deus. Falta de reverência. Aí a pessoa diz, por que eu não sou batizado com o Espírito Santo? Olha o tratamento que a pessoa dispensa ao Espírito Santo. Larga ele de mão para atender o celular. Falta de quê? De reverência, de temor. O celular é para ser desligado antes de entrar na igreja. Você está vindo para o culto, opa, está chegando na igreja. Desliga o celular. Você não pode desligar mesmo. Por motivo de você querer saber depois quem te ligou para você retornar. Você saber as últimas chamadas, você deixa no silencioso. Mas em nenhum momento você vai tocar nele para dar atenção a quem está te ligando quando você estiver dentro da igreja. Aliás, você vai deixar avisado para a sua família, quando eu estiver, nesse horário que eu estou na igreja, se você me ligar e eu não lhe atender, por favor, tenha paciência, depois eu lhe retorno, porque esse momento eu estou na igreja. Estou na casa de Deus. Pode ser o seu marido, pode ser a sua mãe, o seu pai, já sabe que você está na igreja e que vai ter que esperar, porque o que você está a ouvir aqui de Deus e fazer aqui com Deus é mais importante do que qualquer coisa, qualquer notícia. Ainda que estejam te ligando para dizer que você ganhou 1 milhão, não interessa. Nada é mais importante do que o que você está recebendo aqui. O celular você deveria desligar antes de entrar na igreja, já que não pode viver longe dessa tralha, que depois que inventaram essa tralha, ninguém vive mais longe disso. Já que você não consegue se desvencilhar disso, mas você desliga antes de entrar na igreja. Antes de entrar na igreja.
Agora o que a gente vê é o contrário. Eu já vi gente aí brincando de videogame antes do culto. Jogando joguinho. A Bíblia de lado, falta 10 minutos para o culto, está brincando de carrinho, joguinho, come. Vai ser cheio do Espírito Santo. Reverência. Tem que haver para com Deus o que, gente? Reverência. Reverência. Olha a maneira que você se veste para estar diante de Deus. Eu repito, eu não estou a lhe censurar não, mas já houve casos que quando eu chamei para ungir amor ou qualquer coisa na frente, eu tive que ficar assim. Porque com receio de você ficar à vontade e alguém achar que você está olhando para as vestimentas de alguém. Você tem que perceber. Claro, eu não estou a falar isso nem para lhe censurar e nem para você censurar os outros. Porque vem muita gente nova na igreja. Vem muita gente nova. Eu não estou a falar isso para quando você vê uma pessoa, por exemplo, de mini saia na igreja, você olhar para ela com cara feia ou censurá-la. Não, eu estou ensinando você. Você que quer aprender. As pessoas novas, nós recebemos elas como elas vêm. Mas com o tempo a pessoa vai aprendendo. Verdade ou mentira? E se você quer agradar a Deus, você tem que aprender isso. A se vestir para vir para a igreja. Tem tipo de roupa que você sabe que não é adequado para você vir no culto. Eu não estou dizendo que você tem que vir socialzinho, de terno e gravata. Não, não é isso. Você pode usar. Mas eu tenho certeza que lá no seu guarda-roupa, tem roupa adequada para você vir na igreja. Ou não. Então tudo isso reflete a sua reverência para com Deus. E aí você deve pesar até, como eu falei, do seu corpo como templo. De que maneira você está vestindo o templo de quem? De Deus. Você não pode vir para a igreja chamar a atenção das outras pessoas. Você tem que vir para cá compungido de desejo de chamar a atenção de quem? De Deus. O mais discreto possível. O mais discreto possível. Você não está aqui para encontrar a pessoa amada, para namorar, para procurar namorado, como quando eu ia na missa. Eu não ia na missa interessado na missa. Quando eu ia na missa com mamãe e com papai, eu ia para paquerar as meninas. E o padre estava ali, eu estava na porta da igreja, dando fio-fio para as meninas. Então isso é uma cultura. Não é fácil mudar uma cultura, mas se você quer agradar a Deus, tem que haver, além da fé, arrojada, determinada, reverência e santo temor. Amém? Por exemplo, Deus está falando e a pessoa está dormindo. Imagine você, se você tivesse a conversar comigo, de forma séria, você precisando falar comigo, você necessitada de falar comigo, você está ali engajada numa conversa comigo, e eu então, na sua frente, você falando, eu... Como é que você se sentiria? Você se sentiria como? Ultrajado. Verdade ou mentira? Você diria, olha como é que esse pastor me trata. Quer dizer, o que eu estou falando para ele, nada, é a mesma coisa. O pastor não está nem aí para mim. Por muito menos do que isso, tem gente que não vem mais nem na igreja. Mas Deus está a falar e você está a dormir. Ele está a dormir. Ah, mas eu estou cansado, pastor. Eu trabalhei o dia inteiro, eu estou exausto, eu estou quebrado, eu estou cansado. Mas há maneiras de você cansado ficar acordado. Você pode ficar em pé lá atrás.
para não perder a mensagem, para não dormir, o sono está incontrolável, você fica de pé ali no cantinho. Mas por reverência, por temor a Deus, você não se permite dormir na hora do culto. Você está percebendo o que eu estou a tratar? Eu sei que é muito gostoso quando o pastor está aqui a pregar de uma forma que você ri, né? Porque às vezes, até nós pastores, às vezes também erramos. Porque às vezes parece que a igreja é um talk show. E às vezes nós falamos de forma, eu estou até me policiando aqui para dar esses exemplos sem querer arrancar de você risos. Nós não estamos aqui num show de stand-up. Eu não quero arrancar sorrisos de você. Eu não quero fazer graça para você rir. Então eu sei que de repente quando a mensagem ela é mais empolgante, e você ri com a pregação, e você... Mas eu estou a falar da sua vida com quem? Com Deus. Eu não quero arrancar riso de você, e daqui a pouco nós vamos buscar o Espírito Santo, eu não quero arrancar lágrimas de você. Eu não quero, não é essa a minha intenção. Não é a minha intenção fazer você rir, ou muito menos chorar. Na hora da busca. Eu quero lhe conscientizar. Eu estou lhe conscientizando. Eu quero arrancar de você uma atitude diferente. Eu quero arrancar de você, eu quero extrair de você uma postura diferente quando você se dirigir a Deus, no que toca, tudo que se relaciona a Deus, você ter essa postura de ter reverência, de ter temor, porque isso vai fazer diferença na sua vida. Amém? Pense. Busque servir a Deus com a fé que você já tem, acrescente a isso. E eu não estou a dizer que você não tenha reverência. Eu estou dizendo que nós podemos melhorar. Porque eu também tenho visto aqui bons exemplos. Tem gente que chega meia hora antes do culto todo dia, eu vejo. Tem gente que chega aí, fica no seu lugar quietinho, lendo a Bíblia, meditando, eu vejo. Eu não estou a dizer que todos vocês estão sendo irreverentes, ou que você não tem nenhuma reverência. Eu estou a falar que nesse aspecto nós podemos melhorar, nos empenhar mais, para que sejamos o templo dentro do templo. E aí você vai ver a transformação que o Espírito de Deus vai fazer na sua vida, num todo, num conjunto, por completo. Você quer isso? Você quer isso? Mesmo, mais do que tudo, então você vai começar a trabalhar. E eu falei aqui algumas coisinhas, eu poderia acrescentar aqui outras relações de coisas, mas se você se voltar para Deus, o próprio Espírito Santo vai falar com você, vai dirigir você. Não é do dia para a noite, mas você tem que ter esse desejo de aprender, de mudar a maneira de você se relacionar com Deus, com as coisas de Deus. Fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai. Tu sabes qual é a intenção do nosso coração, que não é outra, meu Deus, senão de formar uma igreja para Ti. Uma igreja pura, uma igreja santa, que Te agrade. Pura e santa, não que nós vamos ser santos e perfeitos, porque santo e perfeito só há um, que é o Senhor, meu Pai. Mas pura e santa na intenção,
no empenho, no esforço, na dedicação de querer te agradar, de querer te servir da melhor forma possível, meu Senhor. E eu sei que nesse quesito nós estamos aquém, muito aquém do que o Senhor deseja de nós. E queremos agora pedir a tua misericórdia. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Porque nós vivemos anos e anos e anos nesse mundo podre, sujo, sem ter nenhuma noção de ti, meu Pai. Sem termos nenhuma noção de vida espiritual, de vida eterna, de morte eterna. Há pessoas aqui, meu Pai, que viveram 20, 30, 40, 50 anos nesse mundo, de forma espiritualmente falando, na ignorância do pecado, e estão agora frequentando a tua casa, te buscando há meses, ou há 1 ano, 2 anos, meu Deus. E é claro, não se vai apagar 50 anos em 6 meses. É um processo, é doloroso, meu Deus. É lento, mas tem que haver essa transformação. E eu estou aqui na condição de teu servo, falando para eles, ensinando para eles, meu Deus, fazendo a minha parte, ó Espírito Santo. E eu sei que essa criatura está recebendo com esse espírito de quem quer aprender, de quem quer te servir. Porque se ninguém falar, se ninguém ensinar, como que elas vão aprender? Se ninguém, ó Deus, expor isso para elas, como que elas vão aprender? Então, Espírito Santo, eu estou a fazer a minha parte. Agora faça a tua, uma vez que ela fizer a dela, meu Deus. Essa pessoa que reconhece, meu Pai, a sua condição espiritual, essa pessoa que reconhece hoje que ela não tem se colocado diante de ti como templo do teu Espírito, meu Pai. Mas tem lhe faltado essa reverência, tem lhe faltado esse temor, tem lhe faltado esse zelo pelas tuas coisas. Talvez pelo fato do Senhor não nos castigar, talvez pelo fato de vivermos na graça, de não haver castigo, de não haver punição instantânea para os nossos equívocos, para os nossos deslizes, para os nossos erros. Nós nos acostumamos mal, meu Pai. Mas nós não queremos viver debaixo do monte da ordenança, nós queremos estar debaixo do monte da bem-aventurança. É para sermos felizes, ó Deus, porque consideramos bem-aventurados aqueles que estão aqui. Eu me considero bem-aventurado em te conhecer. Essa pessoa se considera bem-aventurada em estar aqui agora, ouvindo os teus ensinamentos e buscando o teu Espírito, ó meu Pai. Então derrama a tua presença aqui sobre aqueles que de coração contrito se humilham diante de ti, meu Pai, e que querem mudar a sua postura, e que querem mudar o seu comportamento, meu Deus, diante de ti. Mas só vai haver uma mudança exterior quando houver uma mudança dentro primeiro, meu Pai. Primeiro tem que mudar dentro, na sua essência. Aleluias. Então nos ajude, Espírito Santo. Oh, aleluias. Imagine-se agora, minha amiga, meu amigo, você entrando lá no templo de Deus, no templo do nosso Deus. Imagine o dia que você vai entrar lá, você que já está com a sua passagem, toda essa reverência, esse temor que você aprendeu aqui, você vai praticar também quando entrar lá no templo de Salomão, aleluias, no templo do Senhor. Imagine-se lá agora e seja envolvido pelo Espírito Santo, aleluias, meu Pai. Leva-nos nesse Espírito, sob a tua direção, sob a tua unção, a tua instrução, em o nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Eu quero
quero que você saia daqui agora em espírito, sem conversar com ninguém. Em espírito. Amém? Sem barulho, sem conversa, sem correria. Você que vai buscar a tua criança na escolinha, em silêncio. Eu sei que criança é impossível controlar. Criança é criança. Mas você em espírito, em silêncio. Amém? E assim vai ser a partir de hoje. Nós vamos mudar a nossa cultura com respeito à nossa vida com quem? Com Deus e o tempo que nós estivemos aqui dentro da casa de Deus. Vai nesse espírito. Deus abençoe a todos.